Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Eu sou Ellen Coutinho, diretora da Fundação Perseu Abramo. Estamos aqui para o lançamento, conjunto com a expressão popular, da terceira edição do livro A Classe Operária Tem Dois Sexos, da autora Elizabeth Lobo. Elizabeth Lobo, que nesse ano de 2021 completa 30 anos de morte do acidente trágico que nos tirou Elizabeth Lobo, e Maria da Penha Nascimento Silva, lutadora feminista do movimento de mulheres também. E nesse momento nós estamos aqui para falar de luta, de teoria, de memória viva. Então é um momento especial, muito simbólico, nesse março que é marcado pela luta internacional das mulheres. Estamos aqui na sala com a companheira Dileia Aparecida, integrante da coordenação estadual do MST. Estamos também na sala com a companheira Cecília Luedman, que é jornalista da editora Expressão Popular e que será a mediadora nesse nosso evento. Chegou aqui também conosco a nossa companheira Macaé Evaristo, vereadora do PT de Belo Horizonte, membro do Conselho Editorial da Fundação Perseu Abramo, e também estamos aqui com Maria Soledade, uma participação mais que especial, e contaremos também nesse evento com a participação especial da Helena Irata, esse ícone, essa figura histórica do movimento feminista. Bom, vamos começar. Vou chamar a Cecília Luidman e já passar a palavra para a nossa mediadora desse evento. Aproveitem, logo mais nós estaremos aqui também para fazer uma fala. Olá, Ellen Coutinho, muito obrigada. Fundação Perseu Abramo, por essa iniciativa maravilhosa, nossa parceira editorial aí nesse lançamento da terceira edição do livro A Classe Operária Tem Dois Sexos, da nossa querida companheira Elizabeth Lobo, né, que há 30 anos morreu numa morte trágica, né, que é um acidente de carro, junto com a Maria da Penha Nascimento Silva, e estamos aqui hoje para fazer uma homenagem a essas companheiras, que a luta que elas fizeram na universidade, na pesquisa, na militância sindical, está viva, continua viva. Agradeço aqui a presença das companheiras Macaé Evaristo, a Dileia Aparecida Schiochetti, a Maria da Soledade Leite, e que juntas faremos, então, essa memória, tá certo? Então, o que eu vou fazer hoje num aprendizado aí, junto com o movimento das mulheres trabalhadoras rurais sem terra, então, encaminhar uma mística, essa mística que nós vamos começar aqui para trazer a memória das companheiras de luta, é uma mística, uma canção que 100 vozes das mulheres trabalhadoras do MST, 100 vozes cantaram Triste, Louca ou Má, uma música do grupo Francisco Hombre, essa música dedicada às mulheres que não aceitam a receita do patriarcado, do capitalismo, do racismo, do machismo, e que fazem, através dessas vozes, uma revolta, uma rebeldia, não só isso, uma forma de organização coletiva para a luta. Então, convido a todas e todos para este momento de mística. Receita
Ela desatou nós. Vão as mulheres, beija sua pele que é minha. A que se rebela e luta com a palavra e voz desembainhada. A que se levanta de noite para ver se o filho chora. A que luta inflamada nas montanhas. A que trabalha mal paga na cidade. Vamos, e que ninguém fique no caminho. Para que esse amor tenha a força dos terremotos. Nos ciclones, nos furacões. E tudo que nos aprisiona exploda, convertido em lixo. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada, vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver flores nas cinzas e a vida reinventar. E o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. E o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Mulheres pela vida, semeando a resistência contra a fome e a violência. Voltamos agora, depois dessa linda femenagem a todas as mulheres em março, mulheres em resistência, em luta pela vida, essa homenagem, essa mística, né, faz uma femenagem aqui para Elizabeth Lobo, para Maria da Penha Nascimento Silva, e que a gente siga, então, nesta femenagem, né, que nos emociona muito. E, então, eu gostaria de lembrar aqui do lado do coletivo da Editora Expressão Popular, o nome das mulheres trabalhadoras, que estou falando em nome delas também, a Valdelúcia, a Joelma, a Cristina, a Cirlei, a Biana, a Thaís, a Dulcineia, a Lia, a Aline e a Beth, são companheiras que fazem de tudo um pouco, cada um na sua lida, e também gostaria de homenagear todas as trabalhadoras da Fundação Perseu Abramo, que nos ajudam a criar essas coisas maravilhosas como isso aqui, né? Junto com os companheiros, é claro, né? Esse livro que foi um legado, né? Que está colocado aqui para a continuidade da luta das mulheres trabalhadoras. Esse livro ele foi colocado à disposição nas páginas da Fundação Perseu Abramo e na página da Editora Expressão Popular, né, com PDF livre para quem quiser, e quem quiser o livro, foi impresso esse livro, e ele também pode ser comprado pela Editora Expressão Popular, está lá no site. Mas uma notícia muito melhor é que nessa parceria da Fundação Perseu Abramo com a Editora Expressão Popular, esse livro ele vai para o Clube do Livro Expressão Popular, todas as assinantes, os assinantes desse mês vão receber essa obra para que a gente possa, em todos os cantos do Brasil, né, o assinante que paga R$ 35 por mês, vai receber no Brasil
do norte ao sul, esse livro para fazer uma reflexão de como é que a gente massifica a luta com a participação das mulheres trabalhadoras. Então, dentro desse assunto, né, voltando para a obra da companheira Elizabeth Lobo, a gente vai convidar a Ellen Coutinho para comentar com a gente por que essa obra é importante, essas pesquisas lá dos anos 70, as mulheres nas fábricas do ABC, conversar com a gente um pouquinho. Ellen, conversa aí com a gente, explica nesse bate-papo a importância dessa obra no período dela. Muito obrigada, Cecília. Então, A Classe Operária Tem Dois Sexos é uma obra que reúne aí artigos e ensaios frutos das pesquisas de Beth Lobo, né, de Elizabeth Lobo. Foi publicada pela primeira vez em 91, em uma homenagem póstuma a Beth, e aí vale o parêntese, o livro ele foi traduzido pelo também saudoso Marco Aurélio Garcia, que foi companheiro de partido e companheiro de vida de Beth Lobo. Beth que teve contribuições fundamentais na construção do PT e na luta pela incorporação de um feminismo fundamentalmente de classe. O feminismo de Beth debatia com a classe trabalhadora, era voltado para a classe trabalhadora, e os estudos são muito importantes nesse sentido. Ela desenvolveu suas pesquisas sobre as operárias brasileiras, sobre o processo de trabalho, a divisão sexual do trabalho, nos estabelecimentos industriais do ABC paulista, sobre a participação das mulheres na luta sindical, e até a década de 70, tanto a sociologia do trabalho, quanto os estudos realizados sobre trabalho e sobre trabalhadores no Brasil, eles expressavam uma visão homogênea da classe trabalhadora, ocultavam a atividade feminina e ocultavam também as desigualdades de gênero. Na década de 80, quando Beth e Vera Soares introduzem um enfoque comparativo entre homens e mulheres com a obra Masculino e Feminino na linha de montagem, começa uma desconstrução dessa visão homogênea sobre classe trabalhadora que escondia aí as desigualdades de gênero. Vale a pena comentar que na década de 60 e 70, a gente viveu no mundo a segunda onda do feminismo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, tinha um debate voltado aí mais para o mercado de trabalho e também um olhar atento ao trabalho doméstico, né? A frase famosa, trabalho doméstico também é trabalho, surgiu junto com a segunda onda do feminismo e influenciou a produção acadêmica, influenciou a visibilidade do trabalho das mulheres e da relação de poder estabelecida entre os gêneros. Essa linha foi adotada pela Elizabeth Lobo em 1980, nas pesquisas sobre as operárias brasileiras. A obra Experiência de Mulheres, Destinos de Gêneros, aí salientava a invisibilidade do trabalho doméstico e a experiência de dominação na vida das trabalhadoras operárias que foram ali objeto de estudo de Beth por mais de uma década. O prefácio da edição desse livro, da segunda edição desse livro, construído aí pelas mãos da Lélia Blas, da Helena Irata e da Vera Soares, merece um comentário especial, porque ele faz uma contextualização da obra da Beth Lobo, que é uma contextualização muito bacana, e porque ele também vai um pouquinho além. Ele apresenta aí as novas configurações da divisão sexual do trabalho e os novos enfoques sobre gênero e trabalho no Brasil da década de 90 até 2020, né? Então, esse período aí é o período pós-morte de Beth, que esse trabalho na apresentação, no prefácio, é muito bem feito pela Lélia Blas, pela Helena Ilata e pela Vera Soares. Então, vale a pena um comentário especial sobre esse ponto. Na década de 70 e 80, houve aí no mercado de trabalho mudanças qualitativas e mudanças quantitativas sobre a participação das mulheres no processo do mercado de trabalho. Então, os estudos de Beth são produzidos num momento em que aumenta a força operária feminina, aumenta a participação das mulheres no mercado de trabalho e aumenta a participação das mulheres na indústria em outros ramos, que não só o ramo têxtil, o ramo do calçado, o ramo do vestuário, elas aumentam a participação também na indústria metalúrgica, né? E nesse período aí da onda de greves de 1978, esse maior número de mulheres também significou um maior número de mulheres filiadas aos sindicatos. E em 78 tem aí o Congresso de Operárias Metalúrgicas e no
tempo seguinte, a 78, né, nos anos seguintes, os congressos de mulheres trabalhadoras, de mulheres metalúrgicas, de operárias, dos químicos. Esses congressos aí, eles trouxeram pautas das mulheres no mercado de trabalho, das reivindicações, que eram sobre desigualdade de salário, sobre falta de creches, sobre formas de repressão às mulheres que só acontecem com as mulheres, né? As revistas que aconteciam nas fábricas. Então, e fora desse eixo do mercado de trabalho, o movimento de mulheres também no Brasil, nessa época, está muito forte no debate da luta contra a violência doméstica, pelos direitos reprodutivos, pelo acesso à democracia, né, pela participação política, no debate dos partidos. Então, esse é um ambiente histórico, esse é o contexto histórico em que a Beth produz os seus estudos, produz esses estudos que originaram aí esse livro, que está estruturado em três grandes temas, né? O estudo sobre a sociologia do trabalho, as reflexões metodológicas e a análise mais propriamente sobre mulheres e movimentos sociais. É uma obra extremamente duradoura, é uma obra que condensou um período histórico, isso está dito também na apresentação feita pela editora, de que ela condensa um período histórico e que ela se mantém extremamente atual para se entender, porque as desigualdades de gênero também se mantêm extremamente atuais, né? As desigualdades no mercado de trabalho, elas se mantêm extremamente atuais. Esse debate necessário sobre a não remuneração do trabalho doméstico, sobre essa sobrecarga em cima das mulheres, é um debate atual para o feminismo. Então, essa obra aí abre uma nova perspectiva de estudo, a Beth abre uma nova perspectiva de estudo, a Beth e uma série de outras companheiras abrem uma nova perspectiva de estudo na sociologia e fazem uma importante contribuição para o movimento feminista. Muito obrigada, Ellen, por essa importante explicação do contexto da obra, né, das lutas das operárias nos anos 70, 80, esse momento em que a mulher está lá participando diretamente desse período importante no final da ditadura, né? E agora a gente vai conversar um pouquinho, um bate-papo nosso com a Macaé Evaristo, sobre o legado dessa obra, para a gente discutir questão de gênero. A Macaé Evaristo, que é uma grande educadora, que foi secretária também de educação, né? E que trouxe essa grande contribuição para dentro da discussão da escola, atualização da escola, uma escola democrática. Então, vamos saber, pela Macaé Evaristo, quais são as questões importantes, questão de gênero, etnia também, como que a gente avança nessa luta. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, falar da minha alegria de poder compartilhar com vocês essa mesa nessa tarde, esse debate tão importante. E quando eu fui convidada para participar desse encontro, fiquei muito honrada. E a primeira pessoa que eu lembrei foi de uma prima que eu tenho, mulher negra, metalúrgica, cutista, que é a Rita Evaristo. E eu liguei para ela para contar. Falei, fui convidada para fazer um debate sobre o livro A Classe Operária Tem Dois Sexos. E ela me mandou uma foto que eu queria muito que vocês vissem, mas não sei se eu vou conseguir, não sei se vai ficar visível. Que é uma foto do livro. Acho que da primeira edição. E ela começou a me contar várias coisas, falando da importância desse livro, tanto na formação política dela, e como que depois ela, né, que também participou dos quadros da CUT, utilizou esse livro para formar outras mulheres, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é um pouco de como que essa obra, né, ela fica no tempo, né? Ela não é uma obra datada, ela está eternizada, né? Não só porque agora, nesse momento tão bacana, a gente está podendo ter essa nova edição, mas ela está marcada na memória de inúmeras mulheres, né, que, a partir dessa obra, conseguiram compreender melhor o seu lugar nessa estrutura
das relações de trabalho, no seu lugar nas estruturas sindicais, na estrutura dos partidos, né? E compreender melhor esse processo de opressão, né, produzido na sociedade brasileira por essa estrutura que ela é machista, né, que ela é hierárquica e que ela busca sempre, né, oprimir as mulheres e explorar as mulheres no máximo da sua força de trabalho. Uma outra coisa que eu queria também dizer sobre a autora, né, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que chama muita atenção e que também eu acho que é exemplar, né, é a capacidade de articular a vida acadêmica com a militância política, né, que é uma questão que nós todas mulheres que militamos, que trabalhamos, que temos casa, filhos, maridos, papagaio, periquito, né, militamos, a gente sabe o quanto que é difícil a gente conseguir fazer essa articulação, né? E, ao mesmo tempo, não ter medo de assumir um compromisso acadêmico, epistemológico, com a nossa vida, com as nossas práticas, na denúncia das diversas formas de opressão, mas nos colocando, né? E resistindo a, muitas vezes, uma tentativa que esse ambiente acadêmico quer nos impor, que é da gente abrir mão de dizer a própria palavra. Eu falo isso para lembrar do Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire fala que a gente aprende a ler para dizer da nossa própria palavra. Então, também, quando eu me deparo com esse livro, eu penso assim, olha, como é que é importante, né? Como que é marcante e como que essa contribuição ela segue, né? Completamente, eu vou dizer, completamente atual, né? Eu sou professora, milito na área de educação. Nesse momento, estou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Belo Horizonte, e acreditem, né, nós enfrentamos nesse momento, nas câmaras municipais de vereadores, debates como escola sem partido, como a tentativa de se instituir homeschooling, ensino domiciliar. E nesse mês de março, né, um mês de luta das mulheres, muitas vezes nesses espaços nós somos obrigadas a conviver com discursos que novamente querem nos tirar o papel de protagonistas, de sujeitas da nossa própria história e muitas vezes nos colocar no limbo, né, num lugar que atenda ao patriarcado. Então, essa obra, para mim, ela mexeu muito comigo, esse convite, poder estar aqui nessa conversa com vocês. Eu queria, né, trazer, do ponto de vista do debate das questões de gênero, né, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, tradicionalmente, as organizações de esquerda, e me parece que, na época que a Beth estava escrevendo, isso ainda era muito mais forte do que é hoje, né? As organizações de esquerda sempre defenderam eu não gosto de usar a palavra supremacia, porque me lembra supremacista, eu gosto de usar para os brancos supremacistas, né? Mas uma tentativa de construir uma hierarquização entre o debate sobre as relações de classe e as relações de gênero, né? E para mim, o grande lance, né, dessa obra foi exatamente aprofundar, se debruçar sobre o conceito de gênero, trazer o conceito de gênero para a análise das relações de trabalho e, com isso, mudar completamente a forma de abordar as questões relativas à discriminação da mulher, a tirar a mulher do papel de vítima, né? Mas também desnaturalizar as opressões, né? E aí eu queria, olhando para essa obra, dizer assim, olha, é preciso, né, a gente negritar que classe é importante, mas não tem a primazia sobre as opressões. E a Beth, naquele momento, né, ela traz questões que hoje talvez a gente consiga
dialogar mais sobre elas, mas que naquele momento eram muito difíceis, né? Questões como, por exemplo, o debate da interseccionalidade, em que a gente possa pensar, né, em como que classe, raça e gênero, né, se articulam e são formas mútuas de produzir a opressão, né? No momento que ela está escrevendo, isso era uma coisa completamente inovadora. O que é interessante, que eu fui buscar também, é que a gente tem mais ou menos na mesma época a Lélia Gonzalez, mas a gente não tem uma conexão entre as duas ainda, né? E todas duas, infelizmente, faleceram muito jovens, né? Então, assim, não foi possível academicamente essa articulação, que hoje está mais presente tanto nos estudos feministas, como nos estudos multiculturais, como as pessoas que têm se detido sobre as relações raciais. E aí eu queria lembrar aqui da Angela Davis, por exemplo, que faz muito bem no livro Mulher, Raça e Classe, né? Ela traz fortemente esse debate dessa articulação. Eu recortei aqui um trechinho de um artigo da Angela Davis, que ela vai fazer para o Gueledés, né? Que ela vai dizer que a gente precisa, né, cada vez mais avançar nessa percepção, né, de que não é possível a gente hierarquizar as diferenças, né, mas que é fundamental a gente refletir sobre a forma como essas opressões elas se combinam e entrecruzam. Né? E ela vai dizer que classe informa raça, mas raça também informa classe. Raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida, e que existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas entre raça, classe e gênero. Né? O movimento de mulheres, e aí o movimento de mulheres que a Beth Lobo vai dialogar, né, com as mulheres trabalhadoras, né? Não necessariamente as mulheres sindicalizadas, que eu acho que isso também é um aspecto importante, que ela vai narrando, né? Que nem todas as mulheres que estavam dentro das fábricas, que estavam nesses espaços, em especial no espaço da indústria metalúrgica, né? Elas vão ser sindicalizadas. Inclusive, ela fala de como que é difícil para uma mulher, naquele momento, ela ser sindicalizada, porque ser sindicalizada é uma forma também dela chamar para si mais exclusão. Então, que as mulheres elas tinham uma grande rotatividade no ambiente de trabalho, né? E o sistema oprimia, inclusive negando a essas mulheres o direito a serem sindicalizadas. Eu falo que isso é tão importante hoje, né? Esse debate é tão importante hoje, num momento em que a gente vê a tentativa, e a gente vive no país um governo, né, que faz uma política de morte e que trabalha para a exploração máxima das pessoas, para a exploração máxima dos trabalhadores. Né? O próprio debate sobre a questão da uberização das relações de trabalho, eu fico falando, a uberização das relações de trabalho nada mais é do que isso que a gente está falando e que a gente encontra lá no livro, né? Que é a exploração total a ponto das pessoas terem que, para ter uma relação de trabalho, abrir mão completamente dos direitos, inclusive do direito de se defender, porque não poder se sindicalizar é você não ter o direito a fazer a própria defesa. Eu falo de todas essas coisas porque eu vejo a contemporaneidade, né? Como que é bacana e como que é muito elucidador para nós que estamos vivendo esse tempo poder retomar essa obra. E daí a importância, né, dessa nova publicação, a importância da gente ter acesso a essa produção que muitas jovens, eu vou dizer, provavelmente muitas jovens feministas, né, ainda não tiveram acesso, então é importante que essa obra esteja disponível para que a gente possa, eu acho que cada vez mais,
aprofundar nesse diálogo, que, sem sombra de dúvida, né, ela dizia aí, né, que pensar as relações de trabalho era pensar essa exploração, mas compreendendo a perspectiva diferente de como que o patriarcado, né, ele impõe às mulheres lógicas de exploração do trabalho e de inserção nesse mundo do trabalho bastante distintas. Eu que venho de uma matriz do movimento de mulheres negras, né, digo que nós, mulheres negras, sempre debatemos, muitas vezes, com o movimento negro para chamar a atenção da nossa condição de mulher, né, e dizer que era preciso, no âmbito do movimento negro, se pensar, né, que existe uma exploração, né, que está colocada para as mulheres, que é do campo, né, que é próprio das mulheres, e que o movimento negro precisava se abrir para esse diálogo. Da mesma forma que a gente dizia para o movimento feminista que era preciso se abrir para o debate das relações raciais, né? Porque é o que hoje é mais fácil de dizer, porque a gente tem uma palavra para dizer disso, que é interseccionalidade. Mas, quando a Beth estava escrevendo, isso não estava assim tão, vou dizer assim, tão a quente na nossa memória. E talvez a gente não tivesse tantas palavras, né, para traduzir o que a gente passa, a nossa exploração, as opressões que a gente vive, como nós temos hoje. Mas a gente vê o que, assim, a beleza, né, do que é uma escuta, pensando assim, do que é, do ponto de vista da pesquisa, uma escuta sensível à fala das mulheres. Eu acho que é isso que a gente encontra, né, nessa obra, que eu estou aqui convidando a todos para não perder essa oportunidade, para quem não conhece, que venha conhecer, né? E, mais uma vez, parabenizar a Fundação Perseu Abramo, a editora, eu sempre me perco um pouco, a Cecília me ajuda, Expressão Popular. A Expressão Popular. Expressão Popular, por essa iniciativa. Obrigada, companheira Macaé Evaristo, que falou com muita propriedade sobre esse legado e sobre a importante também, a necessária a retomada da querida Lélia Gonzalez, que também hoje está sendo lembrada agora, a gente aproveitando aí das grandes feministas que precisam ajudar a massificar a luta, na luta das trabalhadoras rumo ao socialismo, né? Então, a gente gostaria agora, lembrando da relação que Elizabeth Lobo teve com as mulheres trabalhadoras do campo, né, as mulheres trabalhadoras rurais. Ela conheceu Maria da Penha Nascimento Silva e foi nesse momento que, infelizmente, elas tiveram a morte num acidente, né? Mas a gente vai trazer aqui, essa é a grande surpresa, através do convite da Dilei. Nós estamos aqui com a Maria da Soledade Leite, que é violeira, repentista e também conhece toda essa trajetória de luta das mulheres trabalhadoras rurais da Paraíba. Então, nós vamos pedir para a Maria da Soledade Leite ligar o microfone dela, se apresentar. Obrigada, Maria da Soledade, de estar aqui hoje conosco. O prazer é meu, companheiras, estar com vocês hoje, no dia 14 de março. Sou Maria Soledade, sou mulher de movimento. Vou retornar ao passado, agora neste momento, para lembrar 30 anos de luta e de sofrimento. De Penha do Nascimento eu vou lembrar um pouquinho. A nossa e a nossa Beth Lobo lembrar com todo carinho.
embora sinta tristeza nos acordes do meu pino. Nesse dia um desalinho há 30 anos passados, essas duas companheiras com seus portes delicados deixaram nosso semblante de lágrimas todos banhados. Há 30 anos passado, estas duas companheiras de João Pessoa, Campina, tiveram essas tristezas. Há 20 anos passado, estas duas companheiras de João Pessoa, Campina, viu as horas derradeiras naquele triste acidente que matou essas duas companheiras iam de uma reunião para outra em Campina Grande. Naquela ocasião se deu grande acidente, com dor, com decepção. Que triste situação quando a notícia chegou, dizendo luz de bandeira. Neste momento virou o carro na BR, duas delas se acabou. Lourdes Bandeira ficou, também Socorro Angel, mas Penha com Elizabeth tiveram triste papel quando receberam o golpe da morte triste e cruel. Meu Deus, que triste papel, que dor e que agonia. Tinha uma reunião com as duas neste dia, e eu estava esperando, e para mim foi uma agonia. Às 9 horas do dia eu estava no sindicato, esperando pelas duas, pois tinha feito o contrato para conhecer Elizabeth. Logo o momento era exato. Eu estava no sindicato quando a notícia chegou através do telefone, na hora que ele tocou, dizendo luz de bandeira, neste momento virou. José Horácio ficou numa agonia sem fim. Olhei para ele e falei, diz, pô, José, diz para mim, o que foi que aconteceu? Se Penha levou fim. Ele foi e disse assim, Maria, neste momento, na fazenda, ali na Fazenda Chave, foi triste acontecimento, uma virada fatal, com mortes neste momento. Foi isso aí, companheiros. Eu fico tão emocionada quando eu falo essa história, porque nesse dia 15 de março de 91, eu tinha marcado com Penha do Nascimento uma reunião no sindicato.
e eu estava à espera dela, ela chegou e disse, Saudade, de 9 horas você esteja no sindicato, eu vou chegar com Bete Lobo, que ela quer falar contigo, que era o meu sonho, era publicar este livro. E a Penha conversando com ele, falando desse meu sonho, e ela ficou de me conhecer. Infelizmente, não tivemos a oportunidade. E, por isso, esse sonho foi realizado através de uma professora que me prometeu realizar, e eu escrevi algumas coisas também sobre as duas, Elizabeth e a Penha. E tem uma poesia que diz: Elizabeth, que tanto amou as flores, foi rebelde, anarquista e feminista. Várias lutas de Bete foi conquista nos conflitos, política e nos amores. Lutou muito querendo a igualdade para todos sentirem a qualidade das elites covardes e traiçoeiras, desigualdade dos homens para as mulheres, derrubando as amarras dos mistérios, lembraremos para sempre essas guerreiras. Elizabeth nasceu em Porto Alegre. Em 68, estudou sociologia. Em Paris, se formou com alegria. Seu desejo era quente, igual a febre. Teve um filho, chamou-o de Leão. Amou Marco Aurélio, achou bom. Quando as mãos se juntaram verdadeiras, em defesa dos grandes movimentos, Bete teve os seus depoimentos, e lembraremos para sempre essas guerreiras. Penha nasceu, viveu e foi criada em Lagoa Grande, cidade do estado. Paraíba deve ter se orgulhado por ser mãe de mulher tão preparada. Não cursou ao grau superior, mas se contudo mostrou seu valor, foi orgulho do povo camponês. Corajosa mulher, tão destemida, foi guerreira igual a Margarida, e junto a Bete morreu de uma só vez. Professora, formada, inteligente, Bete Lobo provou o que queria. Penha simples, doméstica, não sabia de ter morte cruel por acidente. Duas nobres mulheres, companheiras competentes, da luta cruelmente arrebatadas. Duas nobres companheiras delicadas, não podendo seu sonho realizar, mas unidas a Cristo, irão ficar defendendo a mulher organizadas. E foi assim, companheiras, e nesse dia, há 30 anos passado, eu aguardando aquelas duas guerreiras, a nossa companheira Penha, uma companheira de garra, uma companheira de luta, companheira de movimento, uma amiga para todas as horas, uma mulher corajosa, igualmente a Margarida, e outras mulheres da luta, mulheres guerreiras como Elizabeth Teixeira, irmã Dorothy, e todas essas mulheres que viveram e combateram os opressores, defenderam os trabalhadores, lutaram em prol das mulheres. Era o nosso maior desejo, da Penha, meu e das outras companheiras que se integravam ao movimento nessa época, o MMB, que era o movimento de mulheres do Brejo. O nosso maior sonho era que a Bete conhecesse a nossa luta, conhecesse a nossa mulherada aqui no Brejo, conhecesse de perto a história verdadeira de Margarida Maria Alves, os acontecimentos, a luta da companheira Margarida,
E por quê? Os patrões, porque os opressores, os latifundiários, acabaram com a vida dessa mulher, essa guerreira. De uma mãe de família, de uma pessoa completamente ligada e voltada para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Então, era o nosso maior sonho, era trazer a Beth. E por isso, eu estava aguardando ela no sindicato, juntamente a Penha do Nascimento naquele dia, para a gente ter essa reunião, e dali a gente partir para fazer uma visita no movimento, juntar outras mulheres, já tinha avisado as outras companheiras, a Luzia e as outras companheiras, para se organizarem, que a gente iria se encontrar com a Beth na parte da manhã para discutir a possibilidade do livro, e à tarde nós teríamos uma reunião ampliada com as outras mulheres. Infelizmente, não tivemos essa sorte. À tarde, em vez de reunião em luta pelos nossos objetivos, foi um dia de tristeza, um dia de vigília. A gente ficou imediatamente, a gente trancou o sindicato, a gente foi embora para Campinas, a gente acompanhou tudo. Que tristeza! Ao chegar em Campina Grande e ver a companheira P naquele estado. Ver as companheiras Socorro, Rangel, Lua de Bandeira, tudo hospitalizada, graças a Deus, com vida, falando tudinho, mas tudo traumatizada do acontecimento. E a gente ficou ali a noite toda, velando, esperando notícia da companheira Penha, e Elizabeth já estava em estado mais grave, né? E a gente aguardando, quando chegou a notícia que Elizabeth já tinha partido. E já no final da madrugada veio a notícia do falecimento da companheira Penha. Foi um dia de dor, um dia de tristeza, tanto na nossa luta, nas mulheres que estavam ali, nas mulheres que é integrado ao nosso movimento, como os outros movimentos da Paraíba, do MT, as meninas da corte, da Cunhã, coletivo feminista, do 8 de março, enfim, todas as mulheres de luta, não somente da Paraíba, mas que do Brasil inteiro, onde repercutiu a notícia desse cruel, trágico acidente naquele dia, envolvendo a morte da companheira Penha e de Elizabeth, foi uma coisa que marcou e que ficou marcada para sempre na nossa vida, na nossa alma, no nosso movimento, na nossa luta. Jamais esqueceremos. E essa dor e essas companheiras não serão substituídas na nossa luta, na nossa vida, no nosso campo de integração, de defesa das mulheres, da luta feminista, da luta pelos direitos, combate à violência, ao machismo, essa desigualdade que existe. Na minha arte de repentista, sempre em todo canto, que a gente participa agora nesse festival, esse 8 de março desse ano, apesar dessa triste pandemia, nós tivemos 3 eventos online, com toda a cobertura de prevenção sobre essa causa, de máscara, álcool gel, todo o livramento, a gente estava com ele ao dispor. Mas nós tivemos, na sexta-feira, o segundo FEMI, em Campina Grande, primeiro encontro de mulheres repentistas do Nordeste, em Guarabira, no dia 6, e o terceiro encontro de mulheres de repente, em Caruaru.
E em todos eles, graças a Deus, nós tivemos a felicidade de cair assunto de mulher. Tanto Guarabira, em Guarabira caiu um mote para a gente, em homenagem a uma repentista que foi filha de escravo. A Maria Francisca Barrosa, que chama Chica Barrosa, uma grande violeira do passado, né? E foi muito conhecida no sertão, uma grande mulher. E em Caruaru, nós pegamos o mote: a mulher hoje em dia é diferente da mulher que viveu escravizada. Então, foi uma coisa que a gente prestou homenagem dos 3 dias, 5, 6 e 7, foram dias especiais para a gente prestar homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a nossa mulherada, a nossa luta, enfim. É isso que eu tenho a dizer, companheiras, desejando muito sucesso para todas nós mulheres, para a nossa luta, para que a gente possa caminhar de fronte erguida e levar sempre uma mensagem de otimismo, uma mensagem de conforto, de esperança, de mulher para mulher, para que a gente possa tirar essa mulher que ainda está alienada, que ainda está baixando a cabeça para o machão, para o preconceito, ainda acha que a mulher tem que ficar na cozinha, que a mulher, para ser honesta, tem que se curvar ao marido. Não. A mulher companheirada hoje está bem diferente. Não é aquela mulher que viveu antigamente. A mulher hoje precisa ser honesta e independente. Mulher tem que ser valente e saber se organizar. Lutar pelo que ela quer e aprender a batalhar. Porque mulher não é máquina para o homem lhe governar. A mulher tem que lutar com base e com lealdade. Provar o que ela é com toda a sinceridade. Ela é metade de um povo e mãe da outra metade. Maria da Soledade agora faz retirada. Parabéns para vocês. Obrigado, mulherada. Que esse Brasil da gente, sem ter mulher, não é nada. Maria da Soledade, que maravilhoso, que impressionante essa femenagem para as companheiras, para Elizabeth Lobo e para Maria da Penha Nascimento Silva, muito lindo, com poesia, com música, impressionante, e também com um depoimento verdadeiro, um testemunho de quem viveu aquele momento, né? Muito lindo, a gente tem elas aqui presentes, porque embora tenham morrido, elas para nós não morreram nunca. Elas estão aqui conosco, né? Então, nesse momento, a gente está trazendo de volta essa grande contribuição dessas companheiras. Por isso, agora, eu quero convidar a Dileia Aparecida, que é uma integrante da coordenação estadual do MST na Paraíba. É uma grande honra, Dileia, ter você conosco. Gostaria que você falasse um pouco dessa trajetória de luta aí na Paraíba, essa história de luta que uniu a companheira que era pesquisadora na universidade com uma companheira que era lutadora, militante sindical aí na Paraíba. Você, então, pode agora conversar com a gente. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Ellen. Obrigada, Macaé. Obrigada, Cecília. E por todas as mulheres, e muito obrigada, Soledade. Porque a gente, quando precisa falar de alguém, a gente tem que buscar na raiz.
e na raiz dos problemas, ou na raiz da história. E a Soledade é essa raiz viva, né? E fui também falar com a filha de Maria da Penha ontem, que tem a mesma idade minha, militante também do MST, e que hoje assume a questão sindical lá junto com Soledade em Lagoa Grande. Então, lembrar é muito importante, porque as mulheres, como é que a gente vive eternamente, né? É quando a gente luta e quando a gente escreve, né? São dois elementos centrais da vida, porque quem luta não morre, porque faz história, e quem escreve, né, vive para a eternidade. Então, a importância também desse desafio, né, de buscar escrever a nossa história, né? E às vezes a gente, principalmente aqui, né, nós estamos falando no Nordeste, que foi negado à educação, que muitas de nós não tivemos acesso à educação, à escola, à escrita, né, e temos dificuldade. E por isso essa solidariedade, né, entre nós, da academia, né, das pessoas, do compromisso em escrever. Eu quase estava resistindo a fazer essa fala, porque eu disse o que eu tenho a ver com, né, essa história toda, né, principalmente a classe operária tem dois sexos. Eu disse o que uma camponesa vai falar num livro, ou entende, ou conhece da vida das mulheres que vivem no meio urbano. E fiquei refletindo, li o livro faz muito tempo, mas reli ele muito rapidamente, porque é a semana de luta nossa das mulheres, e queria reafirmar que é muito importante a gente estudar a história e o tempo, e marcar o tempo. Nos anos 80, nós vivíamos um momento, né, claro que a Revolução Industrial no Brasil, ela começa de 30, né, mas ela entra em crise nos anos 80, né, que aí também surgem os movimentos, surge o Movimento Sem Terra em 84, surge a CUT, surge o PT, né, por causa dessa crise, né, econômica, social, política nesse período histórico. Então, nós mulheres sem terra nascemos nesse período, muito paralelo à vida, né? Tanto é que Lobo vem para Paraíba porque aqui havia um ascenso, né, das greves dos canavieiros e das mulheres assalariadas da cana. Né? E queiramos ou não, entre Paraíba e Pernambuco, a luta pelo salário nesse período, né, e principalmente a gravidade, né, porque quem trabalhava na cana, né, é muito diferente de quem trabalhava numa fábrica. E eu tenho certeza que eu acho que Betty Lobo iria escrever sobre isso, essa relação do trabalho assalariado da cana, né, o grau de exploração, eu não diria nem de exploração, eu diria um grau de escravidão mesmo para nós mulheres. Porque se a gente imaginar que a gente tem tripla, quadrupla jornada de trabalho, trabalhar na cana, a dureza daquele, né, a dureza do sol quente, a dureza do corte da cana, ela é muito mais forte. Mas, né, eu acho que o livro dela, e eu fiquei refletindo muito, quem eram esses operários? Quem eram essas operárias que estavam nas fábricas em São Paulo? E quem é o povo que está em São Paulo? Gente, não tenhamos dúvida, são todos nordestinas que imigraram para São Paulo para reconstruir essa cidade. Então, a origem é camponesa. Todas essas pessoas que assumiram o mercado de trabalho e que viraram operários nesse país são camponeses.
Por isso a importância da gente também estudar a origem das pessoas, e no meio camponês que nós vivemos, né, é um meio extremamente, por uma questão da própria formação histórica brasileira, né, da concentração da terra, do poder, das riquezas, né, a gente poderia dizer que o machismo ele é muito forte no campo, né? As mulheres camponesas, e isso se reflete, né, se a gente pegar, e não é culpa dos camponeses, mas é a própria, eu acho, a Beth ressalta isso, a formação cultural, né, e os modos de produção vão refletir isso, né? A questão do campo, do homem camponês, né, do homem que tem a força no campo. Então, essa origem ela vai para a cidade, né? E a gente sempre tem colocado, como a gente colocou também, eu acho que a Soledade falou da vida e da obra, e eu não vou mais me prolongar muito, mas eu gostaria de dizer que eu acho que a gente tem outros desafios nesse momento histórico. Então, há um momento histórico dos anos 80 e há um momento histórico desse período onde a gente realmente, as mulheres se tornam uma outra forma de apropriação, com apropriação do mercado, de exploração, né? Então, essa luta de classes, ela é muito clara hoje, e a gente não tem mais muita saída, né? Os donos do capital, claro que eles mudam de cara, porque hoje quem tem o monopólio, né? O monopólio é o capital financeiro, são as grandes empresas estrangeiras, a gente não sabe mais onde está o patrão está lá fora, nos Estados Unidos, na China, né? Mudou, quer dizer, todas essas relações de trabalho. Porém, mudou, a própria Macaeli estava comentando sobre, né, o exército, nós poderíamos dizer, voltar a dizer isso, o exército de mão de obra que nós temos nas periferias, nos meios urbanos, né, são 70 milhões de pessoas que não têm, ou estão desempregadas, né, ou estão trabalhando sem carteira assinada, né, estão total insegurança na sua vida. Né, temos quase 15 milhões de pessoas passando fome nas periferias da cidade. Então, eu acho que o grande desafio nesse momento histórico é, né, entender que somos classe trabalhadora e que não temos mais empresas. Fecharam as empresas, né? O capital está fechando as empresas. Nós não temos mais alternativas nem de ser operárias nesse momento, lamentavelmente. Nos resta ser sem terra, sem teto, né? E a grande maioria desempregada ou catadoras de lixo, né? Nós estamos, nesse momento, nesse período da pandemia, também a gente foi trabalhar esse cuidado, né? Cuidado com as mulheres, com as pessoas nas periferias da cidade, trabalhando os agentes populares de saúde, e a gente começa a perceber o absurdo que nós estamos em pleno de encontrar mulheres que sobrevivem do lixo, mas que também não tem nem um documento. Como é que eu vou exigir auxílio emergencial se eu não tenho documento? E nós viabilizamos esses documentos para essas mulheres. Então, nós temos esse desafio de olhar para esse momento histórico, de quem são as mulheres, onde é que essas mulheres estão, como é que elas estão sendo exploradas, e de reconstruir alternativas na luta para que essas mulheres sobrevivam. E eu acho que tem um outro grande desafio, que nós mulheres temos que ser exemplo. Em todas as nossas instituições. Eu acho que a MST avançou muito, quando trabalha a igualdade de gênero, quando em suas instâncias
né, coloca a igualdade de gênero, não é 30%, não, é 50% e não tem discussão. Né? E um outro grande desafio nosso, do movimento de mulheres nesse momento, é trabalhar a questão da formação política ideológica, né? Que todo mundo vê o livro, lembra da época da formação do movimento sindical, da formação do PT, mas a gente se esquece que a gente tem que trabalhar a formação. E a formação, ela tem que trabalhar com homens e mulheres, porque se nós não mudarmos, nós temos que mudar a cabeça, nós temos que formar a consciência política das mulheres, mas nós temos que formar a consciência política dos homens, se a gente quiser construir uma nova sociedade. Então, nós temos que mudar a mentalidade, e não sozinha nós não mudamos, nós temos que mudar, porque a nossa luta é uma luta de classes, como dizia a companheira Beth. E eu acho que, por último, a gente sempre tem que exaltar muito as nossas conquistas, sabe? Porque a gente precisa de motivação. A gente tem N experiências. Eu acho que as conquistas colocadas no livro de Beth, tanto dentro da Constituição, como dentro da melhoria dos salários, como o direito ao voto, elas são importantes. E a gente tem que continuar ressaltando que, né, a gente tem um ditado no campo que a gente sempre diz assim: se o boi soubesse a força que tem, ninguém me deixava botar cangalha. Né? Então, se nós começar a descobrir em nós a força que nós temos junto, o poder de organização, nós com certeza mudaremos. E não posso deixar de dizer que o maior machista desse país tem que ser cepado desse poder e desse governo, que é o Bolsonaro, que contra a vacina disse que ia virar jacaré, mas também ele falou uma coisa, que ia virar super-homem. Ele é extremamente machista, racista, né? Ele não ama a vida humana, é um destruidor das vidas, e, portanto, a gente precisa dizer fora Bolsonaro sempre, e que a nossa luta seja para reconstruir e construir uma sociedade mais justa e fraterna. E, por último, também, hoje, para nós, foi um dia muito doloroso para o MST. Eu estava pensando que, por que será? Amanhã é a morte de Marielle, né? 3 anos, né? É a morte de Maria da Penha, é a morte de Beth, e nós também perdemos hoje Joaquim, o Quima, que está na mesma instância da gente, e a gente também quer ser muito solidário, porque as mulheres também, se tem uma coisa que nós temos, sentimento humano e muita solidariedade, por isso que eu acredito que nós temos capacidade de mudar as coisas, e as mulheres mudarão a história desse país, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, Dilei, por suas palavras cheias de coragem e de amor, cheias de sabedoria, fazer a ligação, entender a ligação, né? A ligação entre a luta das mulheres operárias, a luta das mulheres camponesas. Não há separação nessa luta, o capitalismo é um só. Nós estamos todas na opressão, cada um no seu lugar. A questão é como a gente se organiza e como a gente luta. Trazer as mulheres para a luta não é só trabalhar com as mulheres na questão do racismo separado ou do machismo separado, mas como vocês falaram, a Macaé, a Ellen, a Maria da Soledade de Lei, é uma luta de classes que está aí colocada. O fascismo colocado, como de Lei colocou bem claro, né? E então é a memória dessas lutadoras que venceram a ditadura, dessas lutadoras que venceram todos os coronéis que estavam aí, se sindicalizaram, fizeram uma organização das mulheres, dos trabalhadores também. Então, é nessa perspectiva que a gente traz a memória também, ainda bem, da companheira viva, Helena Hirata, que não pôde participar diretamente, mas que deixou uma contribuição. Helena Hirata, ela foi entrevistada, quando a gente fez esse relançamento da 3ª edição,
pela companheira nossa Aline, que é lá da editora Expressão Popular. Então, a gente vai passar um trechinho dessa entrevista da Helena Irata e depois a gente vai chamar para os comentários finais de cada uma das companheiras, tá certo? Então, nesse momento, companheiros que estão trabalhando também, que é o Vinícius e a Biana, que está retransmitindo pela Expressão Popular, vou pedir para o Vinícius para passar para a gente esse depoimento da Helena Irata, que foi companheira da Elizabeth Lobo nas pesquisas. Vou apresentar para vocês a professora Helena Irata. Ela é filósofa de formação, mas trabalha como socióloga, né? Diretora de pesquisa emérita no Centro Nacional da Pesquisa Científica da França e também pesquisadora colaboradora do Departamento de Sociologia da USP, além de ser militante do Coletivo Nacional de Direito das Mulheres na França. Ela além de tudo isso, além de uma carreira incrível, ela foi a apresentadora desse livro, que é o livro do Clube do Livro desse mês, e companheira de pesquisa da Elizabeth Lobo sobre estudos de gênero no mundo do trabalho. Professora Helena, muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, eu acho que a primeira coisa que devemos dizer é que a classe operária tem dois sexos é uma iniciativa revolucionária da Beth Lobo, porque antes houve estudos sobre mulheres trabalhadoras, por exemplo, da Lei Eleiette, Safiotti, que foi publicada pela Expressão Popular, e também Eva Blay, mas as duas fizeram um estudo sobre as mulheres trabalhadoras, sem comparar a situação das mulheres trabalhadoras com os homens trabalhadores. E eu acho que essa comparação é que dá sentido realmente ao que é e como vivem e como vivenciam o trabalho as mulheres, comparando com os homens. Então, eu acho que essa comparação foi feita pela primeira vez nesse livro da Elizabeth, e acho que é uma coisa bastante central. O livro ele tem 3 partes, uma parte que é sobre as lutas das operárias em São Bernardo do Campo, nas fábricas, nas linhas de montagem, etc., que é sobre realmente o trabalho e a divisão do trabalho entre homens e mulheres nas fábricas, sobretudo em São Bernardo, e depois ela tem uma segunda parte que é mais teórica sobre a questão do gênero e do trabalho, que vai orientar toda essa discussão e essa visão do que ela tem do universo do trabalho dos homens e das mulheres. E a última parte é uma relação mais direta entre teoria e prática, e é sobre os movimentos sociais, movimento sindical, movimento feminista, movimento político, Partido dos Trabalhadores, etc., que ela teve um papel fundamental enquanto feminista, enquanto sindicalista, enquanto mulher. Agora a gente tem aí, na verdade, quase que um convite da Helena Irata, né, para a retomada do estudo desse livro, né? Como foi dito pelas companheiras, esse livro ele se tornou um livro de referência da formação política. A Macaé lembra até pela prima dela, né, que foi uma operária metalúrgica e que usou desse livro na formação política. Então, acho que é um convite para que a gente faça isso. Na apresentação da segunda edição, além da primeira edição, que a Helena Irata faz uma apresentação, tem uma longa apresentação atualizando as questões, né? Então, não é assim, a gente parte da referência do estudo dela e atualiza, né? Então, para um convite para que se possa, então, de fato, a gente organizar as companheiras para uma leitura, para um estudo sobre esse livro. Por isso, a gente vai convidar, agora, nesse momento, para uma despedida, né? As últimas palavras. Na ordem, eu vou chamar a Macaé, a Adilei, e, por último, a Ellen, né, para a gente fazer essa despedida, porque a gente já está aí nos finalmente do nosso bate-papo. Macaé? Como sempre, o microfone está fechado, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar desse encontro com vocês, dizer que eu fiquei muito comovida com a presença aqui da Maria Soledade e também muito tocada com as falas da Adilei e da Ellen. Adilei falando da luta das mulheres
camponesas. Eu quero me recordar aqui que eu vi duas pessoas me cumprimentando, o professor Jairo Dutra falando saudades de você na Secadi, né? E a Luísa Dulce, daqui de BH, falando da cidade do bem viver. Eu acho que essa obra também ela nos remete a uma questão muito importante, né? Um aspecto forte das políticas dos governos do campo democrático e popular, em especial as políticas para as mulheres, as políticas para a diversidade, elas têm forte inspiração, né, na luta das mulheres e também nessas nossas companheiras intelectuais, orgânicas, comprometidas com a nossa agenda, que produziram, né, que pensaram, que nos indicaram caminhos possíveis na construção de propostas e de agendas alternativas. Então, a gente poder ter, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, um ministério, uma secretaria especial de mulheres, a gente ter no Ministério da Educação uma secretaria de educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão, que pensou política para as mulheres, que pensou política para a diversidade sexual, e eu vi alguém aí nos comentários falando, né, que a gente tem que pensar na população LGBTQIA+, e dizendo, olha, mas nem são dois sexos mais, né? Eu acho que é importante a gente localizar a obra, né, a autora, o tempo em que ela viveu, e a gente compreender que os nossos passos eles vêm de longe, né? Que para que a gente chegasse no que a gente tem hoje, foi preciso muito diálogo, muita luta e muita construção, né? E essa obra faz parte dessa construção, inclusive de nos possibilitar, à frente, construir políticas afirmativas, pensando, né, em como o patriarcado ele opera nas relações de trabalho e nos torna desiguais e tenta, né, nos colocar como hierarquicamente inferiores por sermos mulheres. Então, eu queria lembrar um pouco dessa questão, agradecer mais uma vez as companheiras por esse encontro. Essa tarde foi maravilhosa, muito obrigado, e ela nos inspira a seguir na luta, não só no Março das Mulheres, mas seguir na luta contra esse genocida que está no poder, né? É fora Bolsonaro, é vacina já, é imediatamente retomada do auxílio emergencial, porque a gente sabe que, nesse país, a maioria das famílias são coordenadas por mulheres, somos nós, mulheres, chefes de famílias, que estamos aí em situação de carestia, né? Para lembrar uma palavra que está bem ligada a essa época que essa obra foi produzida e que a gente achou que tinha superado nos governos do campo democrático e popular. Mas estamos aí enfrentando novamente a fome, a carestia. Então, força na luta, mulherada, e obrigada por essa tarde. Muito bem, Macaé, é isso mesmo. Vamos levantar aqui a moral das mulheres lutadoras. Então, agora eu quero chamar de Lei para as palavras finais. Primeiro, Maria Soledade, agradecer enormemente pela sua presença, porque é uma nova forma de diálogo, né? Eu acho que a gente tem que aprender também com a arte e a cultura, nesse momento, de dialogar com a nossa população. E nada melhor que você para contar a história. Eu não seria digna de contar sem você, porque você esteve presente ao lado de Maria da Penha, você esteve presente, né, ao lado de Margarida Maria Alves, né, que foi essa nossa grande lutadora do povo brasileiro, das mulheres desse país. E queria dizer que a Rosa Luxemburgo, ela tem uma frase que ela diz assim: lutei pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Que todas nós continuemos com essa energia de lutar contra o patriarcado, de lutar contra o capital, de lutar contra o machismo, porque nós
somos da classe trabalhadora. E um dia, a classe trabalhadora tomará o poder, nem que seja necessário. Muitas vidas serão doadas, mas doaremos para reconstruir o novo. Muito obrigada. Obrigada. Muito boa a sua apresentação de lei, muito obrigada por tudo. Eu queria chamar a Maria da Soledade para dar as palavras finais. Maria da Soledade, suas palavrinhas finais aí. O que eu tenho a dizer é que a gente tem que continuar forte e firme na luta. Não baixar a cabeça, não se curvar diante da opressão, para o machismo e para quem não considera mulher. A gente tem que lutar e fazer como Penha dizia. Cabra ruim é como copa descartável, a gente usa e joga fora. A gente tem que ser firme e forte nessa luta, tem que ter garra. Eu quero pedir desculpas às companheiras, professoras e outras mais, pelo meu simples pronunciamento. Eu sou uma trabalhadora rural, com 78 anos, sou uma simples violeira, só sei cantar a língua do povo. Se algum poeta ou poetisas por aí afora me ouviu também, me desculpe que eu também dei umas tropeçadas e empreguei verbo que não podia empregar. E até estrofes eu mudei, rimas de plural, precisava um plural, eu botei um singular, ou precisava um singular, eu botei um plural, mas é coisa da vida, e eu sou assim mesmo, eu sou a poetisa, sou a repentista, sou a violeira do povo, dos trabalhadores rurais, das mulheres de luta, e eu estou com vocês, só tenho a agradecer, e um beijo no coração de vocês, e vamos à luta, e viva a Penha, e viva Elizabeth Lobo, e viva Margarida, e todas as mulheres de garra em memória. Obrigada, Soledad, por toda a tua sabedoria que preencheu aqui, coloriu essa tarde de muito encantamento, trazer essa mística presente das companheiras lutadoras. E agora vamos chamar a Ellen Coutinho, e junto ela vai falar, e eu também, ela em nome da Fundação Perseu Abramo e eu em nome da editora Expressão Popular. Então, companheiras, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, escutá-las. A fala de Macaé, para mim, traduz o que eu diria ao final desse evento, o que eu diria também sobre os comentários que tiveram no nosso chat, uma fala necessária na defesa da vacina, na defesa do auxílio emergencial, na defesa da vida. Essa é uma pauta de luta das mulheres, uma pauta fundamental para a gente superar esse momento que a gente está vivendo. Ouvir a Dilei falar sobre as características do trabalho atualmente, o que a classe trabalhadora brasileira está vivendo nesse momento, o que as pessoas que moram nos centros urbanos foi tão bem colocado, não teria nenhum adendo para fazer. Realmente a intenção desse desgoverno, a intenção da direita brasileira, desses entreguistas que querem entregar as riquezas, que querem entregar o patrimônio, que não querem preservar nem sequer aquilo que garante a nossa vida, que é o meio ambiente, que são as riquezas naturais. A forma como essa direita trata esse país, como se isso aqui tivesse de ser um celeiro que só exporta commodity e mão de obra escrava, porque os trabalhadores aqui, a tendência que eles querem seguir é de nos transformar em escravos, né? Em pessoas sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro. E esse projeto nefasto é um projeto que precisa ser combatido, e a Dilei colocou muito bem. Então, para finalizar aqui essa fala e agradecer a Soledade, que ela falou que não era sofisticada, mas que foi muito sofisticada a poesia que você trouxe hoje para a gente, Soledade, e ouvir a sua experiência, ouvi-la falar sobre as companheiras que tombaram em 91, as companheiras sobre quem nós estamos falando, sobre Maria da Penha, sobre a companheira Elizabeth Lobo, foi fundamental para que
para que a gente puxasse na memória também outras companheiras que foram fundamentais para a nossa luta e que já não estão mais com a gente, mas que deixaram aí um legado, que contribuíram para a luta feminista, que contribuíram para a luta da emancipação das mulheres e para a luta da emancipação dos seres humanos, porque não existe democracia sem participação das mulheres, não existe uma transformação nessa civilização que não passe pelo respeito, pela participação, pela garantia de direitos, pela garantia da vida das mulheres. E nós estamos vivendo a era do feminicídio, né? Nós estamos vivendo a era da violência política, a violência que ceifou a vida de Marielle em 2018, que vai completar 3 anos segunda-feira. Essa violência ela só tem se acirrado mais com a ascensão desses homens nefastos ao poder. Então, a gente se reunia aqui hoje para lembrar a luta das mulheres e para lembrar essa importante obra que, como Macaé falou, ela está situada assim num tempo e a gente tem que ter sempre esse olhar com quem veio antes, com quem pavimentou o caminho para que a gente tivesse o entendimento que nós temos hoje, mas que aquilo ali está colocado em um determinado momento no tempo, onde existia um determinado debate e é que essas pessoas fizeram a luz daquele momento. Então, para finalizar, só agradecer demais a participação de quem está nos assistindo. Eu vou fazer alguns agradecimentos em nome da Fundação Perseu Abramo, tá bom? Vou agradecer a Laís Abramo, que é do nosso conselho curador da Fundação, pela ideia da reedição desse livro, pela 3ª edição. Agradecer a toda a diretoria da Fundação, que pelo acolhimento, em nome do Carlos Árabe, que é o nosso diretor da Fundação Perseu Abramo, que é responsável pela nossa editora e pelo nosso núcleo de pesquisas. Então, agradecer ao Árabe por encampar e por acolher esse projeto. Aos amigos e amigas da Expressão Popular, que são sempre tão parceiros e tão dispostos a construir trincheiras conosco da Fundação Perseu Abramo. A nossa equipe editorial, Rogério Chaves, que é nosso coordenador da editora, Raquel Costa, e Cacá Bisol, em especial. E é isso. Finalizar agradecendo a oportunidade de estar com vocês. Foi muito prazeroso passar a tarde aqui e escutar tantas reflexões tão potentes sobre os nossos feminismos, sobre as nossas lutas feministas. Muito obrigada, Ellen Coutinho. Obrigada, companheiras Macaé, Dilei, Soledade, que a gente tenha conseguido instigar a curiosidade das companheiras trabalhadoras para a necessidade de estudar esse livro, e como disse a Dilei, também os companheiros trabalhadores, que é importante que eles também encampem essa luta, porque o machismo, ele é um inimigo da classe trabalhadora no geral, primeiro da mulher, mas na sequência do próprio homem trabalhador. Então, e que a gente estude esse livro atentamente, que a gente vá com as companheiras fazer esse estudo, lembrando que o PDF está liberado na página da Fundação Perseu Abramo, que está liberado no site também da Editora Expressão Popular, e quem quiser o livro mesmo ter acesso, está também na Livraria da Expressão. E fazer aqui na verdade, um grande agradecimento por toda a força que vocês deram para que a gente faça novamente o que já fizemos antes, que as mulheres derrubem, como derrubaram a ditadura, derrubem agora essa outra ditadura. Isso está realmente, não é, vamos dizer assim, uma obra fácil, mas nós, trabalhadoras, não tememos as obras difíceis. E tudo que a gente quer, a gente consegue fazer. Então, agradeço a vocês todas, a Ellen Coutinho, né, a Fundação Perseu Abramo, e, de novo, dizer que a Expressão Popular é uma editora ligada aos movimentos populares e que está junto nessa trincheira, para trazer os livros que a classe trabalhadora necessita para que a gente, de fato, transforme a realidade e crie uma sociedade nova, livre. Obrigada, companheiros e companheiras que estão assistindo também, que vocês possam aprender um pouco com esse livro também. Presente está agora conosco Elizabeth Lobo e Maria da Penha Nascimento Silva. Até mais, gente. Obrigado para o... Vou fazer um agradecimento. Obrigado para o Vinícius e também para a Biana, que estiveram juntas. Tchau.